pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as perguntas que me foram feitas lá no Instagram. Se você não me segue lá no Instagram, vai lá. É só você colocar jurídico_Portugal e você vai me achar. Eu sou a Larissa Belo, sou advogada e mestranda pela Universidade de Coimbra. E hoje eu vou explicar para vocês a respeito de algumas dúvidas que me foram feitas ali no Instagram. A primeira pergunta que me fizeram é a respeito do reagrupamento familiar. Se um maior pode reagrupar se estiver estudando. Bom, a lei permite sim essa exceção. Normalmente, aquele que é filho maior não pode reagrupar com o pai ou com a mãe, para fins de residência aqui em Portugal. A exceção é que esteja estudando no ensino português. Bom, mas aí a pessoa me questiona, eu posso então me matricular na universidade, etc. É outro tipo também de autorização, que é a autorização para o estudante. Então, na verdade, nem existe a necessidade do reagrupamento familiar. Quando você vem estudar em Portugal, você tem direito ao visto de estudante, posteriormente à autorização de residência, porque você é um estudante do nível superior. Acabando essa condição, acaba também a possibilidade de permanecer no país. Assim como qualquer outro tipo de autorização, você tem que comprovar outra situação, ou que você trabalha, ou que você estuda, ou que você, enfim, tem outra hipótese de permanecer aqui no país. A segunda pergunta que me fizeram foi, eu sou aposentada, tem alguma restrição para eu viver em Portugal? Bom, a princípio não. Se você não tem, nunca praticou um crime, e entre outras restrições previstas pela lei, você pode residir aqui em Portugal. E é maravilhoso, venha mesmo. Se você está aposentado e tem a oportunidade de usufruir de Portugal aqui tranquilamente, sem ter essa necessidade de buscar um trabalho, de correr atrás nesse processo de imigração, você está no caminho certíssimo. Portugal é um país maravilhoso. A outra pergunta que me fizeram foi se estudar dá direito ao visto. Bom, as pessoas têm que entender que existem dois processos diferentes nessa questão da imigração. O primeiro processo é o visto. O visto ele é pedido no país de residência. Além disso, você terá, quando chegar aqui em Portugal, que pedir uma autorização de residência. Ou seja, uma coisa é o visto, outra coisa é a autorização de residência. Não é verdade que se você tiver o visto, você vai conseguir a autorização de residência. Você tem que comprovar os requisitos exigidos para a autorização de residência. O visto permite a entrada no território português. Olha, presta atenção, também não é garantia para ninguém que ache assim, eu tenho um visto, então não pode ser recusada a minha entrada. A entrada de uma pessoa pode ser recusada em qualquer país, que acha que aquela pessoa naquele momento representa uma ameaça. Então, mesmo que você tenha um visto, você pode ter a sua entrada negada no país. A outra pergunta que me fizeram foi a respeito das restrições referentes à viagem agora com a pandemia do Covid-19. As informações que eu vou passar agora foram tiradas do site da International Travel Document News. E você pode pesquisar diretamente no Google a respeito desse site e colocar assim, Mapa International Travel Document News. Essas informações, elas são constantemente atualizadas. Então, melhor do que você ficar ouvindo de um ou de outro, é você diretamente ir até este site, clicar no país que você deseja viajar. Para cá, para esse cantinho aqui. Você pode ver exatamente como está aqui, vai aparecer na lateral as informações do país que você deseja ir. A última informação é de 1º de junho de 2021 e você pode encontrar lá nesse site. Se você está assistindo esse vídeo em outro momento, eu aconselho que você vá até esse site e verifique se já tem uma nova legislação a respeito da sua viagem. Bom, no caso dos brasileiros, ainda não é permitido entrar em Portugal. Até 14 de junho, essa medida está valendo. Bom, outra questão é o item 2 desse normativo. Ele diz que o passageiro tem que apresentar um Passenger Locator Card. Deve ser apresentado no momento do seu embarque. O formulário deve ser consultado no site portugalcleanandsafe.pt. Além disso, o item 3
diz que os passageiros que entrem em Portugal ou transitem por Portugal devem apresentar um teste RT-PCR negativo para o Covid-19. Esse teste deve ser feito com 72 horas antes da viagem. E você tem que prestar atenção, porque 72 horas não equivalem a 3 dias. Ou seja, você tem que contar do horário onde você vai embarcar, o horário do seu voo, para trás 72 horas. E aí tem que fazer o teste dentro desse período. Além disso, os brasileiros devem prestar atenção no item 8, que diz que os brasileiros devem se registrar no site travel.cef.pt antes da partida. O item 9 diz que os passageiros estão sujeitos a exames médicos. E o item 10 diz que os passageiros podem ficar de quarentena durante 14 dias. Tá bom? Anota aí. Quais são os documentos necessários para me legalizar? Olha, o que acontece? A legalização diz respeito a um tipo de autorização. Você pode ser estudante, você pode ser trabalhador, você pode ser um voluntário, você pode ser um religioso, você pode ser um familiar ou você pode ser casado com nacional, entre outras hipóteses. O que quer dizer legalizado? Quer dizer que existe uma lei e que você está dentro da lei para estar dentro deste país. Quais os documentos são necessários? No geral, você tem que apresentar documentos como passaporte, cópia desse passaporte apostilado, você tem que ter subsistência, ou seja, tem que comprovar que você consegue subsistir aqui em Portugal, o certificado de registro criminal que você pode retirar no próprio Brasil, né? Entre outros requisitos. Caso tenha dúvidas e dificuldades, é melhor consultar um advogado. A outra pergunta é como tirar o NIF? Bom, o NIF é o número fiscal aqui de Portugal e equivale ao CPF no Brasil. Ou seja, você só vai conseguir arrendar, ter negociações, participar de contratos, abrir uma conta no banco se você tiver o NIF. Como você tira esse NIF? Aí, se você é um nacional, um imigrante, você tem que ter um representante fiscal, se você não reside ainda aqui em Portugal. Se você já reside aqui em Portugal e tem uma morada registrada pelo governo português, você também pode tirar o NIF. Eu preciso de seguro viagem? Se for para fins de vistos e autorizações de residência, sim, precisa de seguro viagem. A depender do tempo da sua viagem, a depender do tipo de autorização de pelo menos 1 ano. Né? Se for, por exemplo, visto de estudante, tem que ter pelo menos 1 ano ali de seguro viagem. Agora, o seguro viagem pode ser substituído pelo PB4, que é o certificado médico. Ou seja, você pode fazer o seu PB4 pelo site do governo federal brasileiro. E lá você vai ter o seu certificado médico e por isso existe um acordo entre Portugal e Brasil de que você pode ser atendido no hospital público aqui em Portugal e pagar apenas as taxas moderadoras, que são as taxas que os portugueses também pagam. A outra pergunta que fizeram é se é muito difícil conseguir o visto de permanência. Se você comprovar a sua situação e comprovar que você tem aqueles requisitos exigidos pela lei, você vai residir aqui em Portugal. Se você não comprovar, não vai ser autorizado. Agora, isso é difícil? Eu não considero difícil. Eu considero que você tem sim que de fato se preparar, economizar, ter recursos para fazer esse processo de migração. Se você não tem nenhuma dessas possibilidades, tem que pelo menos ter um trabalho ou uma promessa de trabalho aqui em Portugal. Fizeram uma pergunta a respeito da nacionalidade, né? Como conseguir a nacionalidade através do Brasil? Aí vai depender muito da sua descendência, de qual tipo, né, de nacionalidade você vai pedir. E, bom, basicamente, se você quer entrar com processo, basta você entrar em contato com um advogado ou uma pessoa especializada que ela vai te indicar o caminho correto para proceder o pedido de nacionalidade.